Olá, gente querida! Hoje é o dia 5 de fevereiro, sábado. Nós estamos concluindo a quarta semana do tempo comum. A palavra de Deus então vai guiando os nossos passos, iluminando a nossa vida, formando a nossa consciência na liberdade para as nossas decisões. E nós nos reunimos em torno dela para meditar o texto do Evangelho de hoje, Marcos 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de ler o texto do Evangelho de hoje à luz de um último acontecimento, que foi a morte de um padre idoso na diocese de Nazaré da Mata. Na verdade, um suicídio. E nós temos convivido todos os dias com o cansaço e o adoecimento de pessoas que cuidam de pessoas. Isso acontece com padres, com bispos, diáconos, religiosas, religiosos, pastores, psicólogos, professores. Tantas pessoas estão vivendo o que se convencionou chamar de síndrome de burnout. A palavra burnout significa incendiar, incêndio. Isto é, a pessoa não somente gasta as suas energias, não somente queima as suas energias com elan, com garra, com alegria, mas ela gasta até a última reserva. Ela se exaure completamente. Basta lembrar, por exemplo, do episódio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3. A sarça queima, mas não se consome. Ela queima, mas não incendeia. Aí está uma bela metáfora para falar do trabalho, da vida, do ministério, daqueles que cuidam de pessoas. Queimar. Queimar significa arder, ter alento, ter coragem, ter esperança, trabalhar, agir, mas sem incendiar, sem queimar todas as energias psicoemocionais, e assim a própria pessoa fica completamente descoberta. Pois bem, para compreendermos o texto de hoje, é importante situarmos, veja, na terceira coluna abaixo, esta semana nós vimos o texto de Marcos 6, de 7 a 13. Aqui, Jesus enviou os 12 apóstolos em missão. No texto de hoje, Marcos 6, de 30 a 34, os apóstolos retornam da missão. E o que está no meio? O texto de ontem, o banquete de Herodes e a morte de João Batista. O esquema, portanto, é simples
e nos ajuda muito a compreender o que está em jogo no texto de hoje. 6, de 7 a 13, envio dos 12 em missão. 6, de 14 a 29, o banquete de Herodes e a morte de João Batista. 6, de 30 a 34, os 12 retornam da missão. Eles retornam da missão, se reúnem com Jesus, fazem um relatório daquilo que foi a missão, e Jesus os chama para, sozinhos, irem a um lugar deserto e afastado, para repousar fisicamente e certamente também para rezar, para agradecer a Deus pela missão. Retorno da missão. Trabalhar na missão e, ao mesmo tempo, descansar, refazer-se. Refazer-se fisicamente, refazer-se psicologicamente, refazer-se espiritualmente. É muito triste quando a gente escuta um padre, um diácono, um bispo dizer que nunca tira férias, que nunca repousa. Provavelmente a qualidade do seu serviço, do seu ministério, fica bastante debilitada, bastante comprometida. E certamente a sua relação também com o povo será de uma qualidade muito ruim. Jesus então embarca com os seus discípulos, com os 12 apóstolos, para esse lugar deserto e afastado. Lê do engano. A multidão descobre e acorre de todas as partes, de todas as cidades. Há muitas demandas de todo jeito. Eles não têm tempo nem para comer. O trabalho, como disse, pode fragmentar. A missão pode nos fragmentar. A grande pergunta é como não cansar-se e como não adoecer. Aqui, por um lado, é preciso cuidar da saúde, é preciso cuidar do descanso, é preciso cuidar do tempo livre, qualificar o tempo livre, tirar o dia de folga semanal, tirar férias anuais, rezar, viver da espiritualidade eucarística. Mas é também preciso desenvolver uma espiritualidade de cruz, uma espiritualidade de resiliência, para não derreter e para não adoecer diante de qualquer demanda um pouquinho maior. Há dois perigos grandes. O primeiro perigo é adoecer pela quantidade de trabalho. Mas o segundo perigo é ser como açúcar que se derrete. Não ter a fortaleza interior, espiritual e física, não ter tutano, como a gente diz, para enfrentar as labutas e dificuldades da vida. Talvez aqui esteja uma das grandes dificuldades das gerações de hoje. São pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o fracasso, pessoas que têm dificuldade de lidar com as experiências limites, com os sofrimentos, com as adversidades. Desenvolver também a capacidade de resiliência é uma das características do cristianismo, à luz da cruz de Cristo e de sua ressurreição. No versículo 34, ali se diz que, ao desembarcarem, Jesus viu uma numerosa multidão. Sentiu compaixão deles. A palavra compaixão na língua hebraica é tão bonita. Vem de rechem. Rechem significa útero materno. A compaixão é esta experiência, este sentimento, esta atitude interior, como se fosse uma mãe que se compadece diante dos seus filhos que sofrem. Splanchnisoma é o verbo grego. Tem a ver também com as entranhas, com a parte mais íntima do corpo de uma pessoa. É um sentimento que provém de dentro, do mais profundo do ser. É esta atitude, é este sentimento de Jesus. Por quê? Porque a multidão está como ovelhas que não têm pastor. Nós vimos exatamente ontem
Herodes, no banquete do seu aniversário, ao invés de cuidar do seu povo, mata o profeta, o homem de Deus. Nenhum compromisso com as pessoas, nenhum compromisso com os pobres, nenhum compromisso com os deserdados, com os doentes, com os marginalizados. Jesus não somente sente compaixão, mas passa a ensinar-lhes muitas coisas. E depois vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e alimentar a multidão faminta. Guardemos então do texto do Evangelho de hoje essa atitude bonita de Jesus, de compaixão diante dos sofredores. A necessidade de trabalhar e de repousar. O trabalho pode nos fragmentar, por isso é preciso, na oração, no repouso e no silêncio, reconstruir a nossa identidade. Ao mesmo tempo, guardemos a alegria daqueles que retornam da missão e contam a Jesus as maravilhas que o Espírito de Deus foi capaz de operar por meio de suas mãos frágeis e humanas. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.